Radar Político. Igor Gadelha e Fernando Molica, eu iria até começar pelo Igor, vou começar com o Molica, muito rapidamente, Molica, porque você conhece muito o Hospital de Bom Sucesso, é mais uma tragédia para o Rio de Janeiro, um hospital tão estratégico, tão importante, né, Molica? Bom dia. Bom dia, Cisne, bom dia a todos. Pois é, o Rio de Janeiro tem uma rede federal de hospitais, são 6 hospitais, que foram herdados do tempo que o Rio era a capital federal, né, da época que o Rio era o Distrito Federal. Então esses hospitais, Andaraí, Bom Sucesso, servidores do Estado, são hospitais muito importantes. O de Bom Sucesso enfrentou aí nos últimos anos, toda essa rede federal enfrenta muitos problemas. Há vários governos que tentam ajeitar essa rede e não conseguem. De Bom Sucesso já deu problema, inclusive agora, no início da gestão do governo Bolsonaro. É uma situação bem delicada, tem um problema administrativo, quase um vírus que contamina essa rede. Mas agora, mesmo assim, são hospitais muito importantes, é uma situação bem delicada que está acontecendo nesse momento aqui no Rio. Cisne. Vamos então com o Igor Gadelha agora em Brasília. Igor, tem um monte de problemas que tem a ver com o governo, né? Até a área de saúde, coisas dessa ordem que acontecem no meio do caminho, trágicas também, que exigem do governo até uma rearrumação do seu orçamento, na sua ação e tudo mais. E tem aquelas questões mais profundas, né? Eu queria que você começasse a conversar conosco sobre essa história do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Acha você que o que ele plantou, que é se tentar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e uma nova Constituição, porque essa torna o governo sem condições de administrar, o que ele chamou de ingovernável, ou é pouco provável que essa semente floresça? Qual é a sua aposta? Bom dia. Bom dia, Cisne. Bom dia, Larissa. Bom dia, Molica. Bom dia a todos. Olha, Molica, foi um balão de ensaio, né, feito pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. A fala teve peso por se tratar do líder do governo na Câmara, mas eu conversei com o Ricardo Barros, ele disse que não chegou a consultar nem o Palácio do Planalto, nem o presidente Jair Bolsonaro, nem qualquer outro ministro, antes de dar essa declaração. Ontem, num evento, Ricardo Barros defendeu a realização de um plebiscito, como o Chile acabou de fazer, para saber se a população brasileira é a favor ou não da realização de uma nova Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição do Brasil. O fato é que depois dessa declaração dele, pegou muito mal, a cúpula do Congresso Nacional reagiu, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nasceu, inclusive, no Chile, né, na época, na década de 70, o pai dele estava exilado, o Molica acho que sabe melhor do que eu essa história toda, e ele disse que a situação do Chile é completamente diferente, porque o Chile vinha de uma constituição, de um período de ditadura. E aí houve uma grande reação, inclusive também de ministros do Palácio do Planalto, que nos bastidores reclamaram muito, porque além de defender uma nova constituinte, Ricardo Barros defendeu, inclusive, a possibilidade de implantar o regime parlamentarista. Né? Nessa nova Assembleia Constituinte, instituir o regime parlamentarista aqui no Brasil, que tiraria, claro, os poderes do presidente da República, né? Diminuiria os poderes do presidente da República. Ele não deixou claro qual o modelo que ele queria. Mas, enfim, pegou muito mal no Palácio do Planalto, na cúpula do Congresso. No Supremo Tribunal Federal também houve alguns ministros que reclamaram. E aí Ricardo Barros tratou de dizer que foi uma opinião pessoal, que ele não chegou a consultar nem o presidente Jair Bolsonaro, nem qualquer outro ministro. Só para refrescar a cabeça da nova geração, quando o Igor se refere a Rodrigo Maia, o pai dele é o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, atual vereador, candidato à reeleição, inclusive, César Maia. Molica, vamos imaginar, só para exercício aqui de raciocínio, vamos imaginar que essa ideia prosperasse, uma Assembleia Nacional Constituinte, que não seria esse ano, né, seria mobilizada no ano que vem, 2022, uma eleição. Seria no campo político um embaralhamento, assim, um negócio de louco, não acha não? Pois é, isso não faz o menor sentido, porque as constituições são criadas normalmente posteriormente a momentos de ruptura na sociedade. Então você teve aqui no Brasil, nós já tivemos só nesse século, quer dizer, em 100 anos, só nesse século não, mas em 100 anos, já tivemos 6 constituições. Então, de um modo geral, elas são usadas para implantar uma ditadura, que foi o caso da Constituição de 37, da Constituição de 67, da Emenda Constitucional de 69, que também foi, na prática, uma Constituição, ela foi outorgada pelos ministros militares que estavam no exercício da presidência da República. Então, ou elas são feitas para
implantar a ditadura, consolidar a ditadura, ou então para se libertar da ditadura, para fazer um novo pacto social depois de uma ditadura. Foi o caso da Constituição de 46 no Brasil e o caso da Constituição de 88. Então a gente não está passando por nada disso, né? Felizmente não houve ditadura nenhuma, né? De 88 para cá o Brasil se mantém democrático, se mantém com alternância de poderes, com governos mais conservadores, ou muito conservadores, como o atual, mas ou governos mais à esquerda. Então o pacto social está ali. E vão sendo feitas emendas na Constituição de 88. Ela já foi muito emendada. Isso é normal. Os Estados Unidos até hoje só tem uma Constituição e sofreu aí várias emendas. O Chile vai para a sua 4ª Constituição em toda a sua história. No Brasil já tivemos 8. Então tá bom, né? Vamos trabalhar dentro dessa, emendar o que for necessário. A Constituição brasileira, como ela vem depois de uma ditadura, ela tem um viés muito libertário, muito de garantias de direitos. Isso é importante. Agora, excessos, muda aqui, por reforma da Previdência, reforma disso, daquilo, isso tem sido feito e isso vai sendo feito normalmente dentro do processo democrático. Sidney, Larissa. Molica, a nossa produção aqui é tão ciosa dos seus deveres que nos traz informação curiosa. Diz que a Índia é a maior constituição em número de palavras do mundo, 146.385. Depois vem a Nigéria, com 66.263 mil palavras. Por fim, o Brasil, na 3ª posição, com 64.488. E os Estados Unidos têm 7.762 palavras. Ô Igor, se existisse essa, de fato, disposição política, se discutir uma nova Constituição, seria melhor ter uma Constituição assim com menos palavras como a americana ou com muitas palavras como a da Índia? Acho que com menos palavras, viu, Sidney? Até o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ele depois também deu uma entrevista ontem à noite para a repórter Bárbara Baião, e ele defendeu que a nossa Constituição, né, deve ter mais as palavras deveres do que direitos, né? E aí teve toda essa celeuma, há uma discussão, como o Molica lembrou, muito grande aqui no Brasil, que a nossa Constituição ela já passou por muitas mudanças também ao longo desses anos, né? Diferente dos Estados Unidos, que tem pouquíssimas emendas. Mas olha, Sidney, essa foi um balão de ensaio. Agora, vale lembrar, e quem acompanha o noticiário aqui de Brasília sabe muito bem, que ele não é o primeiro a fazer essa sugestão, não, viu? O vice-presidente Hamilton Mourão, ali logo no início do governo, chegou a sugerir, né, a elaboração de uma nova Constituição no Brasil, mas sem uma constituinte. A ideia de Mourão ali, vocês vão lembrar junto comigo, era fazer tipo um conselho de notáveis para elaborar uma nova Constituição brasileira. Muito bem. Sidney, sim, diga. Só para concluir esse ponto, as constituintes normalmente ocorrem quando há um certo consenso social. Por isso essa questão das rupturas, né, no pós-ruptura, como é o caso agora do Chile, ainda nos ecos da ditadura. Então é quando há um mínimo de consenso na sociedade para implementar uma nova Constituição. Esse consenso havia no Brasil em 86, quando houve a eleição para a Constituinte, e não há agora. Então se teria primeiro uma guerra miserável no Congresso, na sociedade brasileira, para ter ou não uma Constituição. Então por isso que elas marcam sempre, elas são consequências de período de ruptura. E isso não houve ruptura nenhuma. Houve uma eleição, o Bolsonaro foi eleito, governo com outro viés, mas isso é dentro da lógica democrática. Não houve ruptura nenhuma e, se Deus quiser, não haverá nenhuma, né? Vamos lá. Tá certo, comentário completo que vocês fizeram aqui. Obrigado, Fernando Molica, que por fim falava, e um pouquinho antes o Igor Gadelha. Obrigado aos dois. Até amanhã.